Que a paz de Cristo esteja com você, com toda a sua família. É o Cristo Mais aqui com você. Hoje a igreja está celebrando o dia de São Mateus, apóstolo. Mateus era um cobrador de impostos. Interessante que Jesus, passando por onde ele estava, ali exercendo, a sua missão, a sua função como cobrador, e de repente Jesus que está no Evangelho, tá? Podemos aqui dizer que está no Evangelho de Mateus, tá? Capítulo 9, momento que ele mesmo que escreve esse Evangelho e narra esse encontro de Mateus com o Cristo. Vamos ler aqui a passagem. Tá? Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O que podemos entender deste chamado? A escolha é de Deus. Deus escolhe quem Ele quer. Nós não somos ouvidos, consultados por Deus. Deus escolhe. A escolha, podemos dizer assim, nos surpreende naturalmente. Por que aquela pessoa é padre? Por que aquela pessoa é bispo? Por que aquela pessoa foi escolhida para ser o Papa? Ou aquela pessoa foi escolhida para ser o coordenador da minha comunidade, da minha pastoral, do meu movimento? Por quê? A escolha é de Deus. Nós podemos, com cidadania, escolher os nossos representantes, como vamos escolher no próximo dia 2 de outubro, quando teremos as eleições, vamos ter essa liberdade de escolher, certo? Mas a escolha de Deus é de Deus. Deus, ele escolhe quem ele quer, porque ele conhece o coração de cada um. Se Deus fosse se ocupar, digamos, daquilo que nós achamos ou não achamos das pessoas, como seria, né, a humanidade, como seria a própria igreja? A igreja, ela é santa e pecadora. Santa porque é Cristo, ela nasceu do coração de Cristo. Pecadora porque nós estamos presentes. Ninguém na igreja, nem o Papa, pode se considerar já um santo enquanto caminha neste mundo. Nós estamos a caminho da santidade. É muito diferente. Então aqui Jesus escolheu Mateus, passou e disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus e o acolheu em sua casa. Logicamente, outras pessoas também, cobradores de impostos, pecadores, foram à casa de Mateus.
segue-me. Aqui, Mateus coloca para nós que ele abandonou tudo. Abandonou o que ele fazia, né? Abandonou todo aquele conforto, toda aquela riqueza que ele poderia imaginar de ter, porque os cobradores de impostos eram vistos com maus olhos pelos fariseus. Até hoje você não gosta de um cobrador. Quem é que gosta de receber cobrador em casa? Né? Sobretudo quando a gente tem um boleto para pagar e tudo mais. A gente se sente incomodado, né? Porque a gente tem que cumprir com as nossas obrigações, pagar aquilo que nós adquirimos. Temos que pagar energia, temos que pagar água, temos que pagar o telefone, temos que pagar um plano de saúde, temos que pagar tanta coisa, né? O cartão que a gente comprou. Então, vem o dia e a hora da nossa cobrança. Mas Jesus quer dizer que a escolha é dele. Não tem interferência nenhuma das pessoas, da comunidade. A escolha é de Deus. É Deus que escolhe. Tá? E é lógico, Jesus vai responder para os fariseus quando eles questionam: quem é este homem que come com os pecadores, com os cobradores, vai na casa dele? Quem é ele? Né? Jesus percebeu e responde: né? Por acaso, quem é que precisa de médico? Os que já estão com saúde ou os que estão doentes? Então, o destinatário da missão de Jesus Cristo são os doentes, os pobres, as pessoas que têm essa abertura do próprio coração, essa abertura do coração. Com certeza, a palavra de Deus nos dá essa resposta. Portanto, todos nós também somos chamados. Nós não devemos nos sentir privilegiados. Eu sou padre porque sou um privilegiado. Não. Há um desafio grande. Eu deixei de viver a minha vida, meus projetos pessoais. Eu até digo para todo mundo, né, que se eu não fosse padre hoje, eu seria engenheiro, ou engenheiro civil, engenheiro mecânico. Aí não tinha uma definição clara, mas era ser engenheiro, né? Então, eu renunciei a esse propósito de vida para acolher esse chamado, esta vocação que Deus me chamou. Eu vou fazer agora 35 anos de sacerdócio, foram 12 anos de seminário, estudando, né? E depois, agora 35 anos, eu vou celebrar no próximo mês de dezembro. Então, a gente está vivendo essa caminhada. Isso não significa que eu sou um privilegiado. Há um desafio muito grande para ser pastor, para ser guia. Como Jesus, ele é o nosso pastor, ele chama os seus discípulos, seus apóstolos, para também a gente poder, então, contribuir com ele nessa missão, de fazer com que todos possam conhecer a palavra de Deus. E Cristo veio para cuidar de cada um de nós, tá bom? Então fica aqui essa mensagem importante, que tenhamos um bom dia, e Nossa Senhora de Nazaré nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.